Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Renata Alves e hoje eu decidi contar pra vocês como que foi o meu processo de emagrecimento. É isso mesmo, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, já deixa o seu joinha, porque isso é muito importante pra mim que tô começando esse canal. Sem mais delongas, eu sempre fui uma pessoa magra na minha adolescência, na minha infância. O meu processo de engordamento, que é como eu costumo falar, aconteceu logo depois do nascimento da minha filha e um dos pivôs principais foi o meu emocional. Porque eu estava em um relacionamento que não era um relacionamento saudável, que eu sofri demais, que envolveu várias traições, várias coisas que me deixavam muito triste, muito para baixo, e eu lutava contra essa tristeza com o alimento. No meu processo de gravidez, eu fui abandonada durante 7 meses da minha gravidez, eu não me alimentava bem. Para vocês terem uma ideia, eu engordei 3 quilos durante toda a minha gravidez. Quando a minha filha nasceu, a médica falou: nossa, mas você só tinha o peso da criança e da placenta. Eu fiquei super feliz, né? Porque eu não engordei muito, consegui manter o corpo magrinho. Aí logo depois veio a amamentação e vocês sabem que a amamentação também emagrece muito. Eu fiquei muito magrinha. Nessa altura, eu já tinha voltado com o pai da minha filha. Eu fiquei 7 meses, né, separada dele e abandonada mesmo. Com 8 meses a gente voltou e ela nasceu e foi muito bom esse período. Eu comecei a me sentir bem, a gente, né, eu achei que ele tinha mudado e biriri, bororó, aquela história que a gente que é iludida sabe sempre. 8 meses dela, ele foi muito bem, assim, tranquilo, a gente vivia no céu, eu vivia no céu. Parecia que eu tava vivendo um sonho. Então, tudo que eu não comia naquele período de gravidez, que eu fiquei sem me alimentar bem devido ao sofrimento, eu comecei a comer. Comecei a comer normal e também eu tomei aquela injeção que é de 3 meses. O médico passou pra mim que eu sempre esquecia comprimido e eu me dá muita ânsia de vômito comprimido. Eu não conseguia mais tomar. Percebi que ela também me deu uma inchada muito boa. E aí eu comecei a comer e eu não sabia se o que estava me engordando não era a comida ou a injeção pudesse estar me engordando, mas aí eu continuei tomando porque eu não queria engravidar de novo. Com 8 meses que a minha filha, ela começou, né, a ficar espertinha, começaram as brigas de novo no meu casamento, as traições. Era um relacionamento muito difícil, abusivo, eu sofria muito abuso emocional. Então eu queria enganar a minha mente. Quando eu tava muito triste, nervosa ou com a raiva frustrada, eu precisava me agarrar em alguma coisa para eu esquecer aquilo que eu tava vivendo. Então, como eu não tinha mais amigos, meus amigos todos eu perdi, porque é relacionamento abusivo, você sabe que a gente se afasta. Nenhum dos meus amigos eram de acordo com esse relacionamento que eu tinha, então eu me agarrei à comida. E aí fica o primeiro alerta pra gente perceber como que tá o nosso emocional. Por quê? O nosso emocional, ele é 100% responsável de como que o resto da nossa vida vai andar. Se você tá com o emocional ruim, você não produz bem, você não trabalha bem, você não consegue fazer novas amizades, você não se relaciona bem socialmente, na família também não dá certo. Por quê? Porque você tá triste, você não consegue produzir triste, depressivo. Você não consegue se relacionar, fazer amizades com as outras pessoas se você tá com a autoestima baixa. A autoestima baixa não deixa a gente confiante, não deixa a gente sorridente. A nossa energia muda, fica pesada. Então, no meu caso, o meu emocional estava cada vez me afundando ainda mais. E aí veio a separação, né? Eu separei achando que ia ser a minha salvação, foi pior ainda, porque veio a pandemia. A empresa que eu trabalhava mandou todo mundo embora. Eu ainda morava na casa com meu ex, não tinha para onde ir. Minha família morava em Pernambuco, mora, né, em Pernambuco, e eu não tinha para onde ir, desempregada. Meu ex arrumou uma outra namorada e ele queria levar outra namorada lá, porque nós morávamos na casa da família dele, não era uma casa nossa, e eu gostava dele ainda, então eu não aceitava que ele levasse outra namorada lá, porque me machucava, mas ele não queria nem saber. Ele queria levar minha filha já pra casa da outra, e eu também não aceitava, porque eu gostava dele ainda, eu tava morando lá ainda, pra mim ele tava me desrespeitando também. Então assim, foi um horror a minha separação. Eu separei pra ver se eu melhorava, mas na verdade só piorou a minha situação, e aí eu fazia o quê? Comia. Ou então bebia, porque era a comida que me aliviava, sabe? Era o meu refúgio, era a minha válvula de escape. Meu ex, ele mandou um áudio pra a irmã dele falando que tinha que sair da casa, porque senão ele ia tomar as providências dele, que a casa também era dele, biriri, bororó, por causa da outra que ele tava. Então eu me senti muito humilhada, né, quando eu escutei aquele áudio, então eu decidi alugar 2 cômodos e ir pra dentro com a minha filha sem ter nada, assim, sem ter nada. Dormi uma semana no chão com a minha filha, a dona da casa levava comida pra mim e pra ela, mas qualquer coisa pra mim era melhor do que permanecer naquele ambiente que eu tava. No final do ano de 2020, assim, depois de muita oração, Deus abriu uma porta de emprego pra mim e eu comecei a trabalhar.
Só que a gente ainda estava no meio da pandemia, as creches estavam todas fechadas, então eu tomei uma decisão mais difícil da minha vida, que foi pedir para minha mãe buscar minha filha e trazer ela para Pernambuco, para eu conseguir trabalhar e me recuperar, conseguir comprar as coisas e depois eu levava ela de volta. E foram quase um ano. Minha mãe trouxe a minha filha e no momento que eu vi a minha filha entrando dentro daquele avião com a minha mãe, o meu mundo desabou, sabe assim? Eu já tava ruim, foi pior. Comecei a fazer o quê? Comer mais ainda. Comecei a trabalhar, com trabalho, mas aí quando eu chegava em casa, que eu via as coisinhas dela, o ursinho, o lençolzinho dela, aquilo ali acabava comigo. Eu mandava pedir pizza, ligava, sabe, no iFood, meia-noite, 1 hora da manhã eu tava comendo pizza e chorando. E aí eu comecei a desenvolver uma ansiedade muito grande, começou a afetar ainda mais o meu emocional, e eu não aguentei, né? Eu não aguentei, tinha dia que eu não conseguia nem atender o telefone da minha mãe para falar com a minha filha, porque quando eu via alô, eu desmoronava. Então, às vezes a minha mãe ligava, eu falava, mãe, eu não posso atender agora, eu tô trabalhando, mas na verdade não, eu não tava conseguindo, eu tava morrendo de chorar, e eu não queria passar isso pra minha mãe, porque minha mãe ia ficar preocupada. Eu comecei a adoecer, comecei a ficar mal, aí fui assaltada, o cara colocou o revólver na minha cabeça, ali foi o fim pra mim. Eu falei, não, se acontecer alguma coisa comigo aqui, eu nunca mais vou ver minha filha, eu não vou ver minha mãe, eu não quero mais ficar aqui. E aí eu decidi voltar pro Nordeste, pra casa da minha mãe, pra ver minha filha, que eu não tava mais suportando a saudade dela. Vou deixar umas fotinhas aqui pra vocês verem. Quando eu cheguei aqui na minha mãe, não foi fácil também, foi muito bom, revi minha família, revi minha filha, só que eu não conhecia mais ninguém. Eu comecei a entrar numa neura, porque a ansiedade de estar na casa da minha mãe de novo, com uma criança pequena, não ter mais o trabalho que eu tinha lá, não ganhar mais o que eu ganhava. Tinha zero amigos, porque eu saí logo cedo da casa da minha mãe, fiquei 13 anos em São Paulo, então eu já não conhecia mais ninguém aqui. Eu não dormia, eu ficava pensando, se acontecer alguma coisa com os meus pais, o que vai ser de mim? Como que eu posso ajudá-los? Eu me senti envergonhada por ter voltado para casa da minha mãe com a filha pequena nos braços, sabe? Era muita coisa que eu comecei a enfrentar, pensamento, e aí eu me via 2, 3 horas da manhã comendo também de novo. E isso eu engordei 2 vezes mais do que cheguei de São Paulo. Tipo assim, eu tava com uma papada gigantesca. O meu irmão olhava pra mim e falava assim, Renata, sabe? E eu comecei a ficar com depressão, depressão mesmo. E eu já conhecia aquela sensação de depressão. Aí teve um belo dia de manhã que eu sentei na mesa da minha mãe, do café da manhã, e falei, mãe, eu não tô bem. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair. Não tô bem, eu tô com depressão. A minha mãe falou, nossa, sabe assim, ó, tadinha, ficou sem reação. Ela falou, como que eu posso te ajudar? Eu falei, não sei, eu vou tentar, eu não vou tomar remédio, eu não aceito tomar remédio. Eu vou fazer alguma coisa na minha vida, eu vou procurar alguma coisa que eu possa fazer pra melhorar isso. Se eu ver que não tem jeito, aí eu procuro um médico e vou tomar o remédio que ele me passar. A primeira coisa que eu fiz foi me inscrever na academia, porque eu vasculhei o Google inteiro de coisas que eu poderia fazer para me livrar daquela ansiedade, daquela depressão, e eu comecei a colocar uma listinha e comecei a fazer, uma por uma. A primeira delas foi para academia. E eu posso falar hoje para vocês, com toda a certeza do mundo, graças a Deus que eu fui para academia, a academia me salvou. Por quê? Porque eu coloquei nela toda aquela tristeza, aquele sentimento de ansiedade, aquela depressão, eu coloquei tudo ali. Sem falar que eu comecei a fazer amizade, eu comecei a conversar, eu comecei já a me sentir pertencente de novo daquele lugar. Eu não sou mais uma estranha, eu posso começar uma vida nova aqui, né? Eu posso, não preciso ficar só dentro de casa, sabe? Eu comecei a me sentir pertencente. Sem falar que eu comecei obrigatoriamente a pegar gosto, né? Os 15 primeiros dias foi horroroso, como para todo mundo, quis desistir, mas eu decidi continuar, porque eu não aguentava mais me olhar no espelho, as minhas roupas não davam mais para mim, eu tinha que estar pegando roupa da minha irmã. Tinha época, gente, que eu tinha que pegar um short da minha irmã, às vezes da minha mãe, porque nem as roupas da minha mãe, algumas não davam pra mim, que minha mãe é bem magrinha. E aí eu comecei a achar o fim. Minhas roupas, minhas calcinhas não davam pra mim, pra vocês terem ideia. Eu não me aguentava mais me olhar. Todo mundo falando, nossa, como você tá gorda, como você tá gorda. E eu tenho 1,58 m, gente. Eu entrei na academia, eu tava com 78 quilos. Para 1,58 m é muita coisa. E eu não tinha grana. A única grana que eu tinha era R$ 60 para pagar a academia. Não tinha grana para Nutri, não tinha grana para personal. Eu alimentava minha filha ou eu pagava nutricionista, que a consulta está no mínimo R$ 200, R$ 300. Naquele momento eu não podia me dar esse luxo. Então o que eu fiz? Eu fui me virar.
Eu fui começar a ver no Instagram dica, no YouTube, eu fui pra internet, gente, fui ler de tudo sobre o que eu podia fazer na minha alimentação para emagrecer, para secar a barriga, para melhorar a depressão. Fui uma rata aqui nessa internet. E aí entra muito no que eu falei para vocês no vídeo anterior. Quem não viu, vai lá ver ainda, eu vou deixar o link aqui, que é a gente começar a andar com pessoas que querem o nosso mesmo objetivo, que têm o mesmo propósito, porque senão a gente não consegue evoluir. Eu comecei a consumir conteúdos que iriam me ajudar. Chega de olhar para aquela blogueira, aquela vida maravilhosa, eu fui atrás de ajuda, da maneira que eu podia, que eu não podia pagar, então eu fui atrás de dicas. Isso me ajudou muito e foi assim que eu perdi 15 quilos sem ajuda de nutricionista. Então vão procurar coisas e pessoas que vão ajudar vocês, e é por isso que eu tô aqui hoje contando tudo isso para vocês, porque eu fui ajudada. E uma das coisas que abriu a porta para emagrecimento foi um desafio gratuito que eu vi no Instagram de 18 dias. Só nesse desafio eu perdi quase 10 quilos que eu comecei a fazer, porque como eu não tinha nutricionista, eu não tinha um norte. Então, novamente, eu falo para vocês começarem a seguir pessoas que vão ajudar vocês para o objetivo que vocês querem, buscar fazer amizade com pessoas que querem a mesma coisa que vocês, e a academia é um lugar maravilhoso para isso. Mesmo que eu tivesse treinado em casa, feito uma caminhada, eu ainda continuaria sozinha, sem amizade. A academia foi um ambiente importante porque eu fiz amizade, eu tava precisando fazer amizade, eu tava em uma cidade nova, eu não conhecia ninguém, então foi muito importante para mim. Eu sei que não é fácil, gente, a gente começar um novo hábito, a gente que é acostumado se manter na nossa zona de conforto, e a academia ela nos tira dessa zona de conforto porque faz a gente pegar peso, suar. Eu sei, isso não é fácil, porém, gente, os 15 primeiros dias são horríveis. Se você conseguir vencer os 15 primeiros dias, você vai conseguir gostar. Um mês, 2 meses, você vai conseguir gostar. Então, o que eu posso falar para vocês aqui de dicas é: observe como que tá o emocional de vocês. Será que não é o emocional que tá fazendo vocês comerem mais? Porque às vezes a gente sente fome emocional, não é fome de fome real, é fome emocional devido ao momento da vida que a gente está vivendo. E comecem a fazer coisas que vocês gostam, coisas que comecem a ocupar a mente de vocês, que tiram o foco de vocês da alimentação. Comece a tomar muita água. Se você não tem grana no momento para fazer uma academia, faz uma caminhada. Não tem grana para pagar um nutricionista, vai procurar dicas na internet, procura uma pessoa só, fica nela para não ficar confuso, porque senão você busca em tantos lugares que acaba se perdendo. Eu tô aqui para ajudar vocês, deixa aqui embaixo, vou deixar o meu Instagram também, porque rola alguns desafios lá, se vocês quiserem também participar. Muito obrigada por vocês estarem, né, aqui me assistindo, me acompanhando. Fico muito grata. Meu intuito com esse canal é ajudar vocês, assim como eu fui ajudada no momento que eu precisei, sem grana, sem ninguém, fui lá e me joguei. Se joguem também, que depois do resultado, vocês nunca mais vão querer parar de treinar, parar de se alimentar direito. E é isso, gente, confiem em vocês. Vocês são capazes, sabe, de conquistar a vida e o corpo que vocês querem. Contem comigo. E se você gostou desse vídeo, se quiser que eu fale mais sobre isso, já me segue, comenta e deixa aqui no comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.